Novena em honra a São Luís IX, rei da França. Sexto dia. A humildade de São Luís. Testemunho de Geoffroy de Beaulieu, confessor do rei. Há muitos exemplos da sua humildade. Após o seu regresso do ultramar, nunca mais usou vestes escarlates ou verdes, nem peles diversas, mas sim tecidos azuis escuros ou de pelo de camelo. E como, depois de usadas, as roupas destinadas aos pobres eram de muito menor valor do que as que usara na sua juventude, decidiu que, como compensação, os seus capelães lhe dariam anualmente 60 libras, para além das distribuições normais. O rei não queria que a sua humildade no vestuário prejudicasse os interesses dos pobres. A partir de então, só usaria estribos e freios de ferro simples ou de estanho, sem dourar, e nada de selas que não fossem brancas e sem qualquer decoração. Todos os sábados, humildemente de joelhos, no lugar secreto, costumava lavar os pés de 3 homens, entre os mais pobres e velhos que se encontravam. Depois enxugava-os e beijava-os, e fazia o mesmo com as suas mãos. Em seguida, dava-lhes de comer e distribuía a cada um uma quantia em dinheiro. Se não podia realizar esta obra de piedade, confiava ao seu confessor na presença do seu capelão. Tinha sempre uma grande reverência pelos seus confessores. Por exemplo, quando se sentava para se confessar perante um deles, se uma porta ou janela batia, apressava-se a abri-la ou fechá-la antes que o confessor tivesse tempo de se levantar. E quando este o repreendia, respondia humildemente: Amém. Aqui tu és o Pai e eu sou o Filho. É de notar também que no seu testamento ordenou que nada de elaborado ou pomposo fosse acrescentado ao seu local de sepultamento, para que, vivo ou morto, continuasse a ser um exemplo duradouro de humildade. Questionamento interior. Será que alguma vez me coloquei a mim próprio em primeiro lugar? Amo meu próximo como a mim mesmo? Como posso evitar o pecado do orgulho? Pedido de graça. Senhor, hoje peço-te, por intercessão de São Luís, que me dês a graça do dom da humildade. Propósito do dia. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, recito a ladainha do cardeal Mary Deval para obter a graça do dom da humildade. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser amado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser aplaudido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser compreendido, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser visitado, livrai-me, Senhor. Do medo de ser humilhado, livrai-me, Senhor. Do medo de ser desprezado, livrai-me, Senhor. Do medo de ser rejeitado, livrai-me, Senhor. Do medo de ser caluniado, livrai-me, Senhor. Do medo de ser esquecido, livrai-me, Senhor. Do medo de ser ridicularizado, livrai-me, Senhor. Do medo de ser suspeito, livrai-me, Senhor. Do medo de ser injuriado, livrai-me, Senhor. Do medo de ser abandonado, livrai-me, Senhor. Do medo de ser rejeitado, livrai-me, Senhor. Que os outros sejam mais amados do que eu, Senhor. Fazei que eu o deseje. Que os outros sejam mais estimados do que eu, Senhor. Fazei que eu o deseje. Que os outros subam na opinião e eu caia, Senhor. Fazei que eu o deseje. Que os outros sejam louvados e eu seja esquecido, Senhor. Fazei que eu o deseje. Que os outros sejam empregados e eu seja posto de lado, Senhor. Fazei que eu o deseje. Que os outros sejam preferidos em tudo, Senhor. Fazei que eu o deseje. Que os outros sejam mais santos do que eu, desde que eu seja tão santo quanto possa ser. Concede-me, Senhor, desejá-lo. Oração em honra de São Luís IX, rei da França. Deus, nosso Pai,
Damos-vos graças pelas maravilhas que realizaste em São Luís, a quem pedimos que interceda por nós, pela França e pelos políticos do Brasil. São Luís, tu que consideraste teu batismo como o maior dom recebido, reaviva em nós o desejo de viver como filho de Deus. Tu que meditastes todos os dias a palavra de Deus, ajuda-nos a aprender os ensinamentos da paixão de Jesus e a oferecer a nossa vida por amor. Tu que em tua juventude compreendeste o horror do pecado, ajuda os jovens a crescerem na justiça e fidelidade. Tu que foste um marido e pai muito amoroso, ajuda nossas famílias a serem um fermento de unidade para o nosso mundo. Tu que serviste aos pobres, que buscaste justiça e paz, abre nossos corações aos pequenos e ajuda nossos líderes. Senhor, a exemplo e intercessão de São Luís, concede-nos tomar cada uma de nossas decisões na terra como peregrinos, tendo em mente a vida do céu. Amém.